Aleluia, glória a Deus, amém, irmãos. Estamos aqui mais uma vez com a nossa live, hoje uma live especial com o nosso querido pastor e amigo Marquinhos, né? Aleluia, eu vou ficar dando tempo aqui até vocês entrarem, esperar que entre as pessoas, amém. A dona Belia chegou aí, amém, dona Belia. Cate, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Estamos esperando chegar aí o pessoal, dando um tempo, né? Glória ao Senhor, aleluia. Uma live especial hoje com o pastor Marquinhos, aqui conosco, hein, pessoal? Glória a Deus, é muita bênção, uma honra muito grande estar aqui com o pastor Marquinhos. Glória a Deus. Esperar que entre mais gente, só temos 2 pessoas até o momento. Oh, aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus é muito bom. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando aí. Vai divulgando para o pessoal aí. Glória a Deus. Ah, a Laura está aí, então você também, né, Cátia? Amém, Carla, a Karen, Glaucio, vamos esperar aí que entra mais gente, só temos 6 até agora, esperar mais gente aí, pessoal, vamos divulgando, que é uma oportunidade rara, uma oportunidade muito boa que nós estamos tendo agora com o pastor Marquinho aqui, daqui a pouco ele entra, Maressa entrou, amém, aleluia, amém, a paz, tudo bem, Maressa? Maressa, Felipe, Glaucio está aí também, glória a Deus. Vou esperar aqui mais um pouco, temos ainda 8 pessoas, amém, aleluia, Fran, aleluia, glória a Deus. Esperar aqui para chegar a pouco, chega o pastor Marquinho aqui, e a gente vai tratar de um assunto muito bom, vamos tratar sobre o assunto de perseverança, glória a Deus. Ah, a Karen está dizendo que é a Karen e a Sara. A Sara está junto também, né? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos esperar aqui chegar. Não sei por que tem. Ainda só tem 8 pessoas. Também a gente deu uma diminuída nas lives. Eu creio que é por conta de que aqui o comércio, aqui, né, a parte mais profissional aqui em Maringá, voltou, né? Então, muita gente essa hora ainda está voltando do trabalho e deu uma diminuída, amém? Mas cremos que muitas pessoas vão se juntar a nós nessa live especial com o pastor Marquinho, aleluia, Marcílio, eita bênção, glória a Deus. Tem algumas desses nomes que às vezes a gente não conhece, porque, tá, pessoal, me perdoa, o pastor Marquinho chegou ali, ó, daqui a pouco ele vai solicitar, estou só dando um tempo aqui, viu, pastor? Para chegar mais gente aqui. Tem alguma dessas pessoas aqui, pessoal, eu queria que vocês entendessem isso, acho que vocês entendem, né? Já acostumado com a live, que às vezes a pessoa coloca um retrato e uma foto e está muito distante, e coloca o nome, né, da pessoa, está muito, está misturado, às vezes é um casal, às vezes a gente não entende, porque a foto está distante, o nome não é bem claro, aí por isso que às vezes a gente não fala de você. Me desculpa, tá, pessoal, mas é porque às vezes não dá para entender, tá bom? Aí o pastor Marquinho está pedindo agora para entrar. Nós vamos dar início à nossa live especial aqui da Igreja Verbo da Vida de Maringá. Glória a Deus. Vou agora aceitar a solicitação dele e a gente começa oficialmente a nossa live, amém? Aleluia. Amém. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eita, aqui. Tá filmando umas plantas aí, rapaz. Deixa eu virar aqui. Virou. Isso. Virei aqui a câmera. Amém. Eita, Amém. Marquinhos, que bom estar aqui com você, hein? Muito bom, Sérgio. Que bom. Muito Vou fazer bom a apresentação. Amém. Amém. Então, pessoal, é o seguinte. Eu gosto muito. Oi? Uma cidade que eu gosto muito, Maringá. Amém. Muita saudade Sim. de Maringá.
Essa Amém. cidade Mas é hoje eu estou maravilhosa. voltando. Amém. Maravilhoso. Foi, É maravilhoso. foi Você o que eu sabe, falei você morou para aqui 3 anos e meio, né? você. Então, até coincidentemente, Marquinhos, agora nós estamos mais ou menos completando o mesmo tempo que você estava aqui, né? Estamos chegando aos 3 anos e meio também, e nós podemos testificar que essa cidade é maravilhosa, tanto para o evangelho como na questão natural, né? Espiritual e natural. Mas eu quero apresentar a você, Marquinhos, que algumas pessoas já conhecem você, né? Outros estão entrando agora, e tem algumas pessoas que nem sabem, às vezes conhecem você, mas não sabem da sua história, que você passou um tempo aqui e tal. Então eu quero apresentar o pastor Marquinhos, ele é um pastor que a gente ama muito. Ele não só é alguém que a gente honra por causa da unção dele que está sobre ele, mas também é nosso amigo, né? Nós nos conhecemos já há algum tempo, através especialmente através do Maneco e do Gilson, né? Eu me lembro que eu fui apresentado ao Marquinho quando a gente começou a ir para o Verbo da Vida, e depois, através do Gilson, a gente teve muito contato com o Marquinho ia lá, com o Herênio e tal, na casa do Gilson, a gente conversava muito. E depois surgiu um laço de amizade, né? E ministerial também. Depois, quando nós tivemos a oportunidade de vir para cá, né? Porque foi o Marquinhos estava aqui antes, né, ele estava morando aqui 3 anos e meio aqui já, e já tinha uma história aqui na cidade. E foi através do Marquinhos que nós tivemos a porta aberta, né? Claro que é Deus que abre as portas, mas Deus usa as conexões, né? E o Marquinhos foi quem nos convidou e nos chamou para vir para cá, de maneira que nós amamos muito o pastor Marcos, né, a sua família e a unção que está sobre a vida dele, não é, pastor? Seja bem-vindo, nós estamos honrados com a sua presença. Amém, Sérgio. Para mim é um prazer, de alguma maneira, contribuir na edificação dessa igreja. Eu creio que hoje à noite vai ser uma bênção. Maringá é uma cidade que eu gosto muito, e o que eu puder fazer para ajudar, nós estamos orando por Maringá. Nós Amém. passamos aí um tempo, e foi um tempo muito bom. E indo ali aqui da UANA, eu não tinha segurança de ficar em Maringá, eu falei para Sérgio, você precisa conhecer Maringá. Vá lá e veja o que é que o Senhor fala com você. Sérgio veio e o Senhor aprovou, ele está em Maringá. E esta obra está só no começo, mas é uma grande obra que está sendo plantada no Verbo da Vida. Amém? É isso mesmo. Então, irmãos, para mim é um prazer estar com vocês hoje à noite. Amém, amém, Marquinhos. E eu até adiantei já aqui, né? Só disse assim por cima. Quando a gente começou, eu disse que a palavra de hoje ia ser maravilhosa e que ia ser algo a respeito de perseverança, né? E aí eu queria que você começasse agora a ministrar algo a respeito. Aliás, eu quero já deixar claro aqui para o pessoal que está aberto a perguntas, tá? Se vocês tiverem perguntas, eu vou recolhendo aqui as perguntas, eu vou passando para o pastor, para ele responder as perguntas que vocês tiverem, porque nós queremos fazer uma live bem interativa, né? Tirando dúvidas, né? Ministrando algo que venha do seu coração. Amém? Amém. Então, irmãos, para mim é um prazer, eu vou falar sobre esse tema de perseverança, mas eu queria pedir para Sérgio abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 4, verso 2, porque muita gente ouve muito de perseverar, mas perseverar como? Por exemplo, em Colossenses 4, 2, fala que nós devemos perseverar nas nossas orações. Leia, Sérgio, esse versículo. Só o 2 mesmo? Só o 2. Tá bom. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Amém? Eu não sei exatamente qual é a versão que Sérgio leu, mas tem uma versão que diz vigiando, outra versão diz velando com ações de graça. Então, uma chave hermenêutica para nós entendermos perseverança é ações de graça. Sempre que a Bíblia fala de Paulo perseverar nas orações pelos cristãos, a ações de graça vai estar sempre em voga. Sérgio, dá para você ler lá em Colossenses capítulo 1, versículo 3. Vamos o apóstolo Paulo fala sobre Colossenses, isso. Tá bom? capítulo 1. Verso 3. Capítulo 1, versículo 3. Só para a título de informação, essa versão que eu li foi atualizada.
Mas aqui está velando, o que fala de velando é a fiel, né? A fiel e a corrigida, fala assim. A corrigida, Então, a Colossenses capítulo 1, versículo 3 diz assim: dando sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Amém? Então Paulo orava por aqueles cristãos, dando sempre graças a Deus. Amém? Dando sempre graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E em Efésios capítulo 1, verso 16, Paulo fala mais uma vez sobre essa questão de não cessar de orar. Efésios capítulo 1, verso 16. Paulo diz assim: a mesma... não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, não cesso de dar graças a Deus por vós, amém? Fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, a oração de Paulo sempre estava associada com ações de graça. Irmão, se nós queremos ter uma oração eficiente, se nós queremos perseverar, amém? Em meio às dificuldades, em meio às provações que nós estamos passando, nós precisamos deste alimento essencial à nossa fé. É ações de graça. Amém? Pois é com alegria que nós vamos tirar dessas fontes de salvação. Ou seja, dá para você ler lá em Isaías capítulo 12, Isaías capítulo 12, vamos abrir lá, Isaías 12. Se você não está com a Bíblia, só acompanhe, porque esses fundamentos que nós estamos passando hoje, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, tende por motivo o passardes por várias provações. Amém? Tende por motivo de alegria o passardes por várias provações. Aí nós não sabemos como manter esta alegria em meio às provações. Mas eu estou dando uma chave para você ver, entender como você tirar, amém, a alegria dentro de você. Aleluia. Para você enfrentar as coisas que estão diante de você. Então, lá em Isaías capítulo 12, amém? Versículo 1, 2 e 3, eu creio que seja, tá bom? Amém, diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tirasse contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Aleluia, irmãos. Então, esse texto é maravilhoso, porque fala de um tempo, amém? Em que Deus se irou contra o seu povo. Como é que Deus se irou, irmãos? Deus não é um Deus iracundo. Mas a natureza de Deus, ela não pode ser conivente com a iniquidade. Então, a nossa condição repelia a benignidade de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Mas esta ira se retirou. Amém? E o Senhor nos consola. Como foi que esta ira se retirou de nós? E o Senhor nos consola. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, amém? Versículo 4, amém? Diz assim, no versículo 3 diz que nós éramos filhos da ira, como também os demais. Mas o versículo 4 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, irmãos, é comum você ouvir que os cristãos dizem que já têm esta vida, amém? Que tem esta vida em abundância. Mas nós temos que entender que esta vida que Jesus está falando é uma vida inerente a Ele, amém? Que agora está em nós. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Nós não somos mais filhos da ira. Nós nos tornamos filhos da ira quando nos tornamos também filhos da desobediência. Quando nós morremos espiritualmente, o nosso espírito ficou alienado desta vida. Mas agora ele recebeu esta vida juntamente com Cristo.
Eu quero que vocês saibam de uma coisa. O poder da vida que está em você é muito maior do que o poder da morte. Amém? Aleluia. Esse poder, irmãos. E o apóstolo João escrevendo, ele diz assim, olha, porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, mas esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, se nós andarmos na fé, nessas verdades, eu estou lendo Isaías, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, porque fala desta promessa de salvação, porque logo mais nós vamos estar lendo 1 Pedro, que fala dessa comum salvação. Amém? Que fala dos sofrimentos que a Cristo vieram, mas também fala das glórias que acompanharam este sofrimento. Amém? Então eu quero dizer uma coisa. Se nós participamos em parte do sofrimento de Cristo aqui na terra, saiba que também nós somos igualmente participando ou participantes de sua glória. Amém? E o apóstolo Paulo diz, para mim eu tenho por certo, que as aflições estão presentes não são para se comparar com a glória que em nós há de se revelar. Amém? Há uma glória para se revelar só quando o corpo for glorificado. Mas há uma glória para se revelar ainda neste corpo não glorificado. Amém, irmão? É desta glória que eu quero falar. Porque essa profecia de Isaías está falando sobre este tempo. Que a ira de Deus se retirou e o Senhor nos consola. Aí o versículo 2, Isaías capítulo 12. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei. Porque o Senhor, Deus é a minha força e o meu cântico se tornou a minha salvação. Então, irmãos, isso aqui não é só retórica. Isso aqui são fatos. Amém? São princípios espirituais. Se nós praticarmos, nós não poderemos ter um outro resultado senão o que está sendo dito aqui. Amém? Nós podemos fazer um cântico deste versículo 2. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei. Porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico se tornou a minha salvação. Aí o profeta diz, vós com alegria, vocês vão tirar, amém? Tirareis a água das fontes de salvação. Eu lembro que Jesus falou àquela mulher lá no poço de Samaria, que se ela bebesse daquela água que ele tinha para dar, esta água iria se tornar, nessa pessoa, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, aleluia. Cada um de nós tem essa fonte dentro de nós. Amém? E nós podemos viver o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Tudo isso eu falei, irmãos, para ler essa parte lá de 1 Pedro. Vamos abrir lá em 1 Pedro. Eu disse que ia começar no versículo 6, mas nós vamos começar no 3, tá bom? Porque fica melhor. Irmãos, eu sou apaixonado pela palavra. Nada mais nessa vida me conforta do que esta palavra. Irmãos, eu gosto de pregadores, eu gosto de ouvir das pessoas mais simples, as mais eloquentes, as mais profundas, mas nada se compara a esta palavra. Nada. Nada se compara a esta palavra. Eu tenho dito, você não precisa de Lexotan, o que você precisa de Cristo Pan. Amém? Cristo e a sua palavra é a mesma coisa. Amém? Se você se nutrir desta palavra, pode ter certeza que você vai viver, amém, os grandes fatos desta palavra. Então, amém. Não desanime, se essas verdades não brilham ainda plenamente em você. Continue a meditar nos grandes fatos da palavra, porque essa palavra vai tomar forma em sua vida. E você vai ver que você é exatamente o que ela diz que você é. Que você tem aquilo que ela diz que você tem. E que você pode o que ela diz que você pode. Então, meus amados, quando eu disse que ia... Vamos abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1. Sérgio, dá para você ler do versículo 3, amém? Até o versículo 4. Amém? Tá bom, 3 e 4. Até o versículo 4. É. Tá bom. 1 Pedro. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível,
sem mácula, imacessível, reservada nos céus para vós outros. Amém? Então, o apóstolo Pedro disse que o Senhor já nos regenerou, amém? No versículo 3, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada para vós do céu. Irmãos, eu acho que essa palavra mais um pouco rabuscada é essa palavra inacessível. O que é isso? É uma salvação que ela não perde o verdor, ela não pode murchar. Amém? Ela está preservada para nós nos céus. Amém? Aleluia. Essa é a realidade que você tem, irmãos. É um poder tão glorioso para se manifestar na sua vida. Porque o Senhor te regenerou para uma viva esperança, irmãos. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada para vós outros nos céus. Aí, versículo 4. Que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. O último tempo foi inaugurado por Jesus, na plenitude dos tempos. Eu sei que essa salvação tem estágio. Tem partida, amém? Tem caminhada e tem chegada, amém? Mas eu quero dizer uma coisa. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos na glorificação. Mas amém. A realidade é que Cristo já fez tudo por nós. No entanto, o apóstolo Pedro diz no versículo 6 de 1 Pedro: nisto exultais, nisto vocês exultam. Amém? Nesta realidade que Pedro acabou de falar. Se necessário, embora no presente, por breve tempo, se necessário, estáis sendo contristados com várias provações. Então, Pedro está falando daquelas provações, amém? Ou daquelas tribulações que Jesus disse que nós passaríamos, amém? Mas que em meio a ela nós poderíamos ter bom ânimo, porque ele já tinha vencido o mundo. Então, meus irmãos, aquilo que Pedro acabou de escrever é aquilo que nós temos em Cristo. É aquilo que está para nós, reservado nos céus. Amém? Amém. Essa herança, amém? Incorruptível, sem mácula, amém? E inacessível, que não pode murchar, amém? Está preservado para nós outros nos céus. Mas, ainda que por breve tempo, se necessário, nós estejamos sendo contristados por várias provações. Mas eu quero lembrar que Paulo, irmãos, a Bíblia sempre fala a mesma coisa. A mesma coisa, não tem novidade na Bíblia, amém? Mas é um tesouro tão glorioso, irmãos, que vai levar você a viver em novidade de vida, amém? Que vai levar você a servir a Deus, não pela caducidade da letra, mas pelas novidades que já estão no seu espírito. É assim que você vai viver, quando você atentar com diligência, amém? Para a palavra que está chegando até você. Amém? Paulo dizia: eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tanto do judeu, primeiro do judeu e também do grego. Porque no evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, irmãos, neste momento, eu estou falando de provações, amém? Com a qual nós somos contristados com várias, amém? Mas nós podemos enfrentar essas coisas diferente, como Jesus disse. Nós podemos enfrentar essas coisas animados. O apóstolo Paulo, falando esse mesmo assunto, diz: olha, nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte.
Isso. Porque em tudo nós vamos ser atribulados, porém não angustiados. Amém? Perplexo, porém não desanimados. Amém? Abatidos, porém não destruídos. Perseguidos, porém não desamparados. Aleluia. Trazendo no corpo o morrer de Cristo, para que a vida dele também se manifeste neste corpo mortal. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, há um poder tão grande de assistindo agora. E essa passagem que eu quero terminar, irmãos, eu quero falar sobre isto. Porque Pedro disse, no versículo 7 de 1 Pedro, Sérgio, dá para você ler do versículo 7 até o versículo 10? Até o versículo 9? Amém. Até o 9? Do 7 ao 9? Do 7 ao 9, 3 versículos só. Tá bom. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, Aleluia. obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, vocês têm diante de vocês um tesouro, amém? A palavra e o Espírito. Aleluia. Quando eu vejo, quem falou isso foi um pescador lá das praias da Galileia, que foi alcançado por esta graça, que foi alcançado por esta sabedoria. Ele agora estava ditando para alguém e alguém estava escrevendo o que ele falava. Amém? Para que, uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, irmãos. A sua fé tem um valor muito mais preciosa do que o ouro perecível. Aleluia. Irmãos, porque você não está crendo em um mito. Você não está crendo em algo que não tem valor, irmãos. É uma herança, amém? Inacessível, amém? Sem mácula, amém? Preservada para nós nos céus. Agora nós vivemos em parte, mas um dia, aquilo que é em parte vai ser aniquilado. Agora nós vemos em enigma, em espelho, mas um dia nós o veremos face a face. Aleluia. Irmãos, nós participamos dessa bendita esperança. Mas eu quero dizer uma coisa. Há uma vida gloriosa para se viver em meio à tribulação. Se nós praticarmos aquilo que o apóstolo Paulo disse, perseverar em nossas orações. Pelo que você tem orado? Amém? O que é que você mais deseja nessa vida? Amém? Qual é o seu grande desejo, irmãos? Aonde está o seu grande tesouro? Porque o reino dos céus, amém? Jesus diz, é semelhante a um tesouro escondido num campo. Amém? Que para o homem adquirir aquele tesouro, ele teve que vender tudo e comprar aquele campo para ter aquele tesouro. Então, irmãos, nós temos que vender tudo, aquilo que nos prendia a esses valores, amém? Terrenos e passageiros. Eu tenho falado que os valores empíricos da nossa alma, amém? Muitas vezes eles têm transcendido aos valores espirituais. Porque muitas vezes nós inclinamos para os desejos carnais. E por anelarmos essas coisas, nós perdemos o que há de mais essencial no cristianismo. Mas Jesus disse, se o que for essencial para nós, tudo que nós precisamos vai nos ser acrescentado. Amém? Esta é uma verdade gloriosa, Sérgio. Amém? Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas nós só iremos
buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, quando a palavra de Deus for, amém, para nós, o que ela diz que ela é, irmãos. Essa palavra é tudo que você precisa. É isso mesmo. Essa palavra é tudo para você. Essa palavra, ela é a espada do Espírito. Com essa palavra você pode embraçar o escudo da fé. Com essa palavra você pode trazer sempre na sua cabeça o capacete da salvação. Por essa palavra você pode calçar os seus pés na preparação do Evangelho da Paz. Com essa palavra você pode cingir os lombos do seu entendimento com a verdade. Com essa palavra você pode vestir a couraça da justiça. Com essa palavra você pode embraçar o escudo da fé, com o qual você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Essa palavra é tudo que você tem. Mas, para nós vivermos, irmãos, essa realidade desta fé, irmãos, amém? Esta fé, ela é provada, amém? Semelhante ao ouro que é provado por fogo, amém? Mas uma vez provado, irmãos, ela vai redundar em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Irmão, se nós perseverarmos, praticando o que a palavra de Deus diz, pode ter certeza, você vai ter a revelação de Cristo na sua vida, o conhecimento de Cristo. Paulo orava pelos cristãos de Colossos, lá em Colossenses capítulo 1, eu vou citar, e vou parafrasear esse texto, porque esse é um texto glorioso, da oração que Paulo fazia constantemente pelos cristãos de Colossos, dando graças a Deus por eles. Isso. Não cessamos de orar por vós e de pedir que vocês transbordem com pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e percepção espiritual, para que vocês venham andar de um modo digno do Senhor e que vocês possam frutificar em toda obra boa e crescer no seu pleno conhecimento, sendo corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com alegria. E, sim, irmãos, nós estamos falando de perseverança, mas de perseverança alegre. Amém? Você não vai perseverar nesta vida como que suportando, como um sapo na chuva, irmão. Amém? Você vai perseverar, irmãos, com paciência e alegria. Amém. Quando você praticar o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. É isso que eu vejo. Por isso o apóstolo Paulo diz que a nossa fé, o apóstolo Pedro diz que a nossa fé, amém? O ouro perecível, mesmo sendo apurado por fogo, redunda em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Ele está fazendo a comparação da prova do ouro à prova da nossa fé. Aí ele fala, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, o amais, o qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Irmãos, eu imagino Pedro escrevendo para uma igreja atribulada, perseguida, um povo, amém, que tinha aceitado com alegria o espólio dos seus bens, amém, agora, peregrinos e forasteiros pelo mundo, Pedro está escrevendo para esse povo. Amém? Então, que eles agora, não vendo Cristo, mas crendo, eles exultavam com alegria cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Irmãos, eu quero dizer uma coisa, o homem é um espírito. Ele possui uma alma e ele mora num corpo. Muitas vezes a nossa alma está abatida. Muitas vezes a nossa alma está em convulsões de agonia. Mas eu quero dizer uma coisa. Se nós atentarmos para a palavra, nós iremos salvar as nossas almas. Nós vamos nos despojar de toda a impureza e acúmulo de maldade.
acolhendo com humildade essa palavra, porque esta palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Então Pedro disse, se nós praticarmos, irmãos, vivermos essa vida de alegria, amém? Amém? De alegria indizível e cheia de glória, irmãos, nós vamos obter o fim da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. Mas no versículo 10 em diante, ele fala, diz assim, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça que para vós outros era destinada. Então o apóstolo Pedro está falando desta salvação, amém? Que os profetas inquiriram e indagaram, e que eles haviam profetizado da graça que para nós, a igreja, era destinada. Amém? Versículo 11. Eles inquiriram, amém? E indagaram atentamente qual a ocasião ou qual as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam. Então, eles ao escrever, eu imagino Isaías escrevendo Isaías 12, 1, 2 e 3. Orarás naquele dia e dirás, amém? Orarás naquele dia e dirás, graças te dou, Senhor, ainda que tirastes contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Amém? Eis que o Senhor se tornou, amém? Eis que o Senhor é a minha salvação. Amém? Eis que o Senhor Deus é a minha força, e o meu cântico se tornou a minha salvação. Com alegria, vocês vão tirar dessas fontes de salvação. Mas quando você lê o profeta Isaías, ele está cheio dessas promessas. Isaías perguntava, que tempo? Em que ocasião isso vai acontecer? Em que circunstância? Amém? Porque eles falavam acerca dessa salvação que nós vivemos. Isso mesmo. Amém? Eles estavam sendo movidos pelo Espírito de Cristo que neles estava, a dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos de Cristo e também das glórias que acompanhariam esse sofrimento. Irmãos, Cristo não ficou na cruz. Cristo não ficou angustiado na morte. As ânsias da morte não puderam detê-lo, Jesus. Jesus ressuscitou. E ele olha para a nossa vida, amém? E diz, valeu a pena. Ele vê o trabalho sofrido, amém? Ele vê o fruto do trabalho sofrido de sua alma. Vê e fica satisfeito. Agora nós precisamos nos alegrar nessa salvação. Amém, irmãos? Aleluia. Por quê? Versículo 12 diz assim, Pedro diz, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros. Eles ministravam as coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Amém? Coisas estas que os anjos desejam prescrutar. Queridos, esse versículo 12 é maravilhoso. Porque diz que foi revelado aos profetas que não eram para eles, mas era para nós. Que eles falavam aquelas coisas. Amém? Aleluia. Que agora já foi anunciada para nós. Por quem? Por aqueles. Amém? Que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Pedro era um desses, irmãos, que pregou e escreveu acerca desse Evangelho. Agora, Pedro diz, coisas estas que os anjos anelam para escrutar. Sérgio, a sua versão diz uma outra expressão nessa última oração do versículo 12, o que é que diz? 12 diz essa mesma coisa, mas eu posso ver aqui várias versões, porque eu tenho um dispositivo aqui que compara, né? Não, mas eu tenho diversas versões, eu tenho diversas versões aqui. Desejam contemplar. Tem também aqui, os anjos desejam contemplar.
contemplar, atentar, desejam, amém? Em suma, irmãos, os anjos desejam ver essas coisas em nossas vidas. Porque os anjos só irão estar, irmãos, de acordo com elas. Não pense que Deus, irmãos, não pense que Deus vai operar em distinção a sua palavra. Os anjos precisam prescrutar essas coisas em nossas vidas. Eles anelam contemplar essas coisas, amém? Sendo vivida por nós, mesmo estando neste vaso de barro. Foi por isso que o apóstolo Pedro termina dizendo assim, versículo 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, meus amados, o que nós precisamos é ter essa revelação de Jesus Cristo. Será que nós estamos lendo a Bíblia com a revelação de Cristo? Isso. Nós temos essa revelação. Amém? Então, se nós temos que ler a Bíblia toda ela, amém? Porque tem coisas no Antigo Testamento que foi para aquele tempo. Amém? Apesar de todo o Antigo Testamento apontar para Cristo, amém? Da necessidade de Cristo, das realidades de Cristo, mas foi revelado para eles, que não era para eles, mas era para nós, que eles falavam essas coisas. Amém? Jesus até diz que Abraão viu este dia e exultou ao vê-lo. Abraão viu este dia. Abraão, quando subiu o Monte Moriá, e o seu filho perguntou, papai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, mas aonde está o cordeiro? Amém? E Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro. E chegando no Monte Moriá, ele colocou o seu filho sobre aquela lenha, amarrou o seu filho e levantou o cutelo. Pela fé, Abraão sacrificou o seu filho. Não, literalmente ele não fez, mas no seu coração ele fez. Porque ele sabia que ali estava a promessa da redenção do mundo. Pela fé, Abraão sacrificou Isaque. E pela fé, o tomou de volta. Então, meus irmãos, e Jesus disse, Abraão viu o meu dia e exultou ao vê-lo. Porque na hora que o anjo disse, Abraão, não faças tal. Não faças tal. Porque eu sei que você teme ao Senhor. Eu sei que você ama ao Senhor. Abraão olhou para trás e viu o cordeiro. Abraão viu o cordeiro. Abraão viu a nossa salvação. Então, meus irmãos, todos eles estão neste momento, os santos do Antigo Testamento. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, verso 39, que todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela sua fé, contudo eles não alcançaram a promessa. Amém? Provendo Deus alguma coisa melhor ao seu respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Neste momento, eles estão, irmãos, no céu. Eles foram aperfeiçoados juntamente com a igreja, mas eles foram aperfeiçoados lá. Mas você foi aperfeiçoado aqui, mesmo estando neste corpo. Você tem esta tão grande salvação. Há uma glória para se manifestar em sua vida. Sérgio, eu não sei se alguém perguntou alguma coisa. Amém? Você tem alguma pergunta? Porque eu disse que eu ia fazer uma coisa mais interativa e preguei muito mais. Sabe? É a unção aqui. Deixa assim mesmo, nós estamos recebendo. O pessoal está dando muito glória, aleluia aqui. Então estão recebendo. Amém, irmão. Então é essa salvação de Jesus Cristo. É a manifestação da glória. É essas glórias que acompanham os sofrimentos de Cristo que está sobre a sua vida agora. Amém? É essa salvação que os anjos desejam prescrutar na sua vida. Amém? Quando você vive em harmonia com esta palavra, pode ter certeza,
Você vai viver a salvação que a Bíblia fala. Porque salvação na Bíblia é sozo, que é cura, libertação, preservação, proteção, suprimento, preservação e perfeição. É tudo que você precisa, irmão. Essa é a salvação que com alegria você vai tirar dessas fontes todos os dias. Mas Sérgio, eu queria terminar em Colossenses. Vamos voltar para Colossenses? Vamos lá para Colossenses. Eu disse que ia terminar em Tiago. Colossenses capítulo 1. Ou melhor, Colossenses capítulo 2. Veja só o que é que Paulo disse aos Colossenses. Capítulo 2, versículos 6, 7, 8, 9 e 10, tá bom? Vamos terminar com esse texto, porque é maravilhoso. Aleluia. Colossenses 2, do 6 ao 10, tá bom? Pode ler, Sérgio. Posso sim, vou ler agora. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém, irmãos? Vocês ouviram? Paulo dizendo assim: assim como vocês receberam ao Senhor, assim nele também andai, arraigados e sobreedificados nele, amém? E confirmados na vossa fé, amém? Lembra que a aprovação da vossa fé, ela vai produzir perseverança, amém? Mas a perseverança é produzida quando a sua fé é confirmada. Amém. Amém? Amém? Pois a prova da vossa fé, uma vez confirmada, como diz Tiago, ela produz perseverança. Amém? Assim como vocês foram ensinados. Amém? Crescendo em ações de graça, ou abundando em ações de graça. Não é assim que o apóstolo Paulo diz no versículo 7? Aí ele diz, olha, por isso, tenham cuidado. Amém? Se tem uma coisa que é fácil um cristão ser manipulado, é o melancólico. Amém? O inconstante. O que é impelido e agitado pelo vento. Irmãos, logo aparece pessoas para manipularem a sua fé. Aí Pedro diz, Paulo diz, tenha cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, vãs pileza, tradição de homens e rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amém? E como o Sérgio leu, e estáis aperfeiçoados nele. Amém? Mas eu tenho uma Bíblia que diz, e estáis completos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Irmãos, tudo que você precisa está em Cristo. Amém? E quando você lê essa palavra com óculos de Cristo, irmãos, esse tesouro vai se abrir para você. E você vai ser tomado, irmãos, daquela alegria invisível e cheia de glória. Mas se você praticar aquilo que Paulo tinha instruído a igreja, amém? A eles abundarem em ações de graça. E eu quero terminar agora em Tiago, Sérgio. Tá bom? Tá bom. Essa passagem de Tiago, porque muita gente diz, se eu tivesse fé, eu teria recebido. Mas lembra que Paulo disse, persevere nas vossas orações, velando com ações de graça. Amém? Não desiste daquilo que você orou. Vele. Amém? Vigie com ações de graça. Amém? Paulo não cessava de orar pelos cristãos, dando graças a Deus por eles, por Jesus Cristo. Irmãos, Paulo dava graças a Deus porque eles, amém, tinham esta fé.
Quando nós lemos em Colossenses, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós nas minhas orações, desde que ouvimos falar da vossa fé e do vosso amor que vocês têm para com todos os santos. Então, Paulo não cessava de dar graças a Deus desde que ouviu falar da fé e do amor que havia naquele povo de Colossos. Irmãos, mas aquilo era só o começo. Paulo queria levá-los à maturidade. Amém? Para eles conhecerem plenamente, amém? Essa realidade. Para que eles fossem cheios do pleno conhecimento de Deus. Em toda a sabedoria e percepção espiritual. Irmãos, aquilo que amedronta o mundo não vai amedrontar você. Quando esta palavra de Cristo estiver em você. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dizer assim, pode ler, eu vou citar de cor, a minha Bíblia está sempre aberta, tá bom? Porque está terminando e eu quero... Paulo disse assim, habite em vós ricamente a palavra de Cristo em toda a sabedoria. Amém? E ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, cantando com alegria em vossos corações. Meus amados, quando essa palavra habita ricamente em nós, ela vai ter que sair. Amém? O que vai sair da nossa vida não é a murmuração. O que vai prevalecer na nossa alma não é a tristeza. Alguma coisa vai ter que ceder. O que vai sair da sua boca é esta palavra. Amém? Aleluia. E a tristeza, ela vai ter que se render a essa palavra. Essa palavra é a verdade. Amém? Esta é a palavra. Esta é a palavra que chegou até vocês. É isso mesmo. Amém? Que chegou até nós. Esta palavra está bem pertinho de você. Então, aquilo que Tiago falou. Amém? Tiago, capítulo 1, versículo do 2 até o 8. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a sua ação completa, para que vocês sejam íntegros, amém, plenos e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Amém? Peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera ser-lhe-á concedido. Deus não vai lhe recriminar se você ainda não está vivendo plenamente nessa sabedoria. Então você peça e persevere naquilo que você pediu. Velando com ações de graça. Amém? E esta é uma oração que você vai fazer constantemente. E velar com ações de graça. E a sua fé, amém? A sua sabedoria sempre irá aumentar. Amém? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmãos, você tem fé. O que você precisa agora é perseverar. Pastor, se eu tivesse fé, você tem fé. O que você precisa é permanecer na fé. Você tem a palavra da fé. E você tem todos os recursos que ela diz para você perseverar na fé. Amém? Então, Sérgio, eu sinto que está terminando. Eu creio que falta 5 minutos para acabar a nossa live. Amém? Uhum. Então, se você... Então, Marquinhos, eu só queria dizer uma coisa, rapaz, é muito interessante isso aí que você falou sobre a revelação de Cristo, né? Isso aí que você vem falando aí, tudo sobre essa questão. Porque você citou vários textos, né, de Tiago, 1 Pedro e tal, mas é interessante quando a gente vê lá, por exemplo, naquela oração de Paulo aos Efésios, capítulo 1, o desejo de Paulo, né,
de que essa revelação que você falou aí, pregou, ensinou tão apropriadamente, viesse com o espírito de sabedoria e eles tivessem entendimento da esperança do chamamento que ele tinha e com a riqueza da glória e da herança que eles têm no meio dos santos e com a suprema grandeza do seu poder que opera em nós que cremos. E se você for ver tudo isso aí, é exatamente o que você está falando, né? Esse poder para suportar a perseverança com alegria, com ações de graça. É uma questão muito mais revelacional, né? E eu achei interessante um ponto que você colocou aí sobre as pessoas, às vezes, o aspecto empírico das nossas almas, às vezes, né, sobrepõe a revelação da palavra. E é exatamente isso que a gente vê muitas vezes nos cristãos, né? Queria que você falasse mais um pouco sobre isso aí para finalizar. Irmãos, empirismo é um ramo da filosofia que diz que as verdades, amém, naturais, amém, ou dos sentidos naturais, eles transcendem, amém, a verdade revelacional da palavra. Porque a verdade revelacional é no Espírito, amém? E se nós não andarmos segundo essas verdades espirituais, nós vamos andar segundo a carne. É onde a verdade dos sentidos, ela se sobrepõe à verdade revelacional da palavra. Então a verdade não é o que você está vendo. A verdade é aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Aleluia, exatamente. Se nós não andamos, amém, por vista, e sim por fé, amém? Amém? Nós não andamos por vista, mas por fé. E por isso nós atentamos, não nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Amém? Porque as coisas que eu estou vendo, todas elas são passíveis a mudar. Mas aquilo que eu não vejo é eterno. Então, meus amados, não vamos deixar o empirismo carnal se sobrepor à verdade revelacional da palavra. Amém? Isso. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. E há uma graça que vai transbordar em você nesta revelação de Cristo. Aleluia. É isso aí, a graça transborda. A graça transborda na nossa vida. É isso que nós cremos, né, Marquinhos? Maravilhoso, maravilhoso. Muito boa essa palavra. Né? E é interessante notar, Marquinhos, isso tudo que você falou aí, né? Como os assuntos, eles parecem ser muitos, eles se interligam de tal forma, a vida de Deus, né? A graça. Você veja, você falou aí sobre a perseverança, sobre a alegria, você falou sobre a graça, sobre ações de graça. Você falou sobre o poder, e tudo isso que parecem ser assuntos que não estão correlatos, mas em Cristo eles são todos ligados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso demais, isso é muito lindo. É uma coisa totalmente harmônica e perfeita, sem nenhuma variação. Amém? Exatamente. Quando você citou aí o profeta Isaías, também traz essa revelação, né? Que o profeta Isaías, por ser um profeta messiânico, as profecias dele estavam todas voltadas para a pessoa de Jesus e para a revelação da glória que nos foi dada, né? A revelação que em Cristo Jesus. Rapaz, é tremendo demais. A Bíblia é a palavra de Deus e a Bíblia realmente, ela expressa a pessoa e tudo que está inserido na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso. Tudo que você falou aí é tremendo. Essa questão da revelação, viver segundo o que a Bíblia diz, segundo o que a Bíblia tem, o que a Bíblia fala. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós podemos o que a Bíblia diz que nós podemos, e nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Marquinhos, acho que está terminando o tempo, né? Mas eu quero ainda mais uma vez agradecer, Marquinhos, porque é uma honra muito grande. Eu queria até já falar com você na frente de todo mundo aqui, pedir para uma outra live, a gente fazer uma outra live, né? Sobre outros assuntos, né? Não só por tudo, pela unção que está na sua vida, por esse tempo maravilhoso, né, do Senhor, e também por uma honra que nós damos à sua pessoa, na unção que está na sua vida também. Amém, irmãos. Então, para mim foi um prazer, eu senti a unção, a graça está fluindo, amém? Creio que na próxima vai ser melhor, porque é assim, irmãos, de glória em glória nós iremos avançando. Então, para mim foi um prazer. Eu estou aqui. Eu vou convidar você também para ministrar aqui. Amém?
Ah, sim. O seu culto Amém, no vou domingo ficar é que dia? esperando. O seu culto no Tá domingo é que terminando aqui, dia? Marquinhos, só falta 15 segundos. Tá bom, termine, tá bom? Eu ligo para você Pessoal, depois. muito Um abraço, bom. pessoal. Espero que você veja. Ó, pessoal, vai estar aí no nosso canal, viu? Essa live.